Olá, tudo bem? Hoje é uma data muito especial. Exatamente hoje celebramos os 503 anos do que na história ficou conhecido como a Reforma Protestante. Em resumo, foi um movimento que fez com que homens e mulheres repensassem vários aspectos da sua fé. É desse movimento, por exemplo, que vem igrejas como a de confissão luterana, a igreja presbiteriana, da qual somos parte, a igreja batista e diversas outras igrejas que têm contribuído até hoje com a fé de milhões de pessoas. E esse movimento que aconteceu há tanto tempo atrás, ainda hoje nos traz frutos valiosos, preciosos, e são alguns desses frutos que eu quero compartilhar com você hoje nesse breve devocional, mas que vai nos ajudar a, quem sabe, aí pensar e repensar a nossa fé. O primeiro fruto que colhemos ainda hoje foi que esse movimento propôs um retorno às Escrituras, que ela fosse acessível a qualquer pessoa e não apenas ao alto clero ou apenas aos sacerdotes ou a algumas pessoas privilegiadas. Então, talvez você não saiba, mas se você tem, por exemplo, hoje uma Bíblia na tua casa e até mesmo no celular, é muito fruto desse movimento, porque esse movimento defendeu a ideia de que todos deveriam ter acesso às Escrituras, retornar às Escrituras e ter nela a base da sua fé, e não apenas algumas pessoas privilegiadas. Então, olha só que boa notícia. Um outro pilar também importante da reforma protestante foi reafirmar a centralidade de Cristo. Em que sentido, pastor? Por mais piedoso que o ser humano seja, não há outro caminho a Deus senão o próprio Cristo. Se nós temos acesso a Deus, é tão somente através da pessoa de Cristo. Nenhuma outra pessoa tem condições de fazer o que Cristo faz. Nenhuma outra pessoa nos dá acesso a Deus senão o próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo. Então, primeiro, retorno às Escrituras. Segundo, centralidade de Cristo. Terceiro, a salvação é graça, é presente de Deus, é uma iniciativa de Deus na nossa direção. Não fomos nós que fomos a Deus, mas foi Deus que veio a nós. Então, a salvação é um ato de iniciativa de Deus e é algo que não depende em nada de nós. Graças a Deus, Deus se agradou em vir até nós e nos resgatar novamente para Ele. Então, salvação é pela graça. Um quarto ponto é que esta salvação ela é recebida pela fé. E aqui o ponto é sobre fé e obras. As obras então não têm o seu valor? Tem. Mas nossas obras, o nosso testemunho, na verdade, evidenciam a fé que temos, mas não determina a nossa salvação. Se cremos que somos salvos por Cristo, nada mais natural ou como consequência que a gente vive então dessa fé, frutificando em boas obras. Porém, não são estas obras que determinam a nossa salvação. Por isso, então, que além de recebermos a nossa salvação como um presente, como um ato de graça de Deus, nós a recebemos pela fé. E por fim, um quinto pilar importante da reforma protestante é a questão de que tudo, em tudo, dê glória a Deus. Se em algum aspecto nós recebemos algum reconhecimento ou temos algo a agradecer, o primeiro aspecto disso é porque Deus veio a nós. Então, toda a glória devida é a Deus e não a nós. Se recebemos reconhecimento, se estamos em alguma posição
Antes isso acontece porque Deus é o único digno de ser glorificado. Então, se você tem caminhado os seus dias, alguns com dias mais difíceis, alguns com dias não tão dias felizes ou desafiadores, como por exemplo tem sido esse ano de 2020, né? Em tudo, dê glórias a Deus. É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Pense um pouquinho nisso, reflita sobre esses pilares e que Deus continue trabalhando na minha fé e na tua fé, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo encontro. Até mais.